Galera, eu tava vendo aqui, eu sou meio doido, meio não, sempre fui. Eu sempre li rótulo de refrigerante, sempre fui, gostei, eu sempre fui curioso por tudo na minha vida, de aprender, né? Posso até não dominar, mas um caminho, um cerne eu tenho para poder desenvolver o assunto e sempre fui esse cara. Tanto é que fui fazer marketing, porque também é pro lado direito e comunicação. Mas assim, eu releio e leio muito um texto para entender, vírgula, pontuação, por isso que eu sou muito ligado no gestual, na forma, no olhar, eu faço leituras. Vou dar um exemplo, sem dar nomes aqui nem onde foi. Inclusive é um chamado aí para quem tem filho, irmão, irmã, parente, alguma coisa com um problema de autismo, coisa que o valha, porque não está no rosto muitas vezes. Teve um probleminha, uma situação que aconteceu em que houve um clima meio assim para o meu lado, com relação a uma situação dessa aí. Nada de confusão, não teve nada. Inclusive, eu estava certo na história também. Mas eu percebi, eu olho, né? Eu estudei sobre drogas, estudei por tudo na minha época de concurso público, né? Conheço vários delegados, enfim, e eu procuro buscar isso aí para identificar, para ter muito mais do que eu preciso saber. E identificar a pessoa quando está drogada, uma pupila, um hálito, uma reação, uma coisa, um gesto, isso, aquilo, outro. E quando teve esse clima, uma pessoa estava fora um pouco mais e o outro rapaz também estava fora, estava com tremendo essa coisa toda. Inclusive, um abraço para ele. Ele sabe que eu estou falando dele, depois abracei ele, tudinho, me pediu desculpa, a gente também. Enfim, foi um clima legal. Mas essa pessoa, um dos personagens, tem um problema de autismo, pelo que foi falado pela pessoa que estava com ele, o responsável. E no início falou alto, eu falo alto. Eu respondi também. Mas eu percebi que tem alguma coisa diferente no clima. E em seguida, essa pessoa veio para mim, emocionada, chorando, e eu disse: não, confirma o que eu estou dizendo, o que eu estava imaginando. Porque eu tenho um tio, né, que tem um problema especial, não da mesma forma, mas é especial, né, tem um retardamento mental, Maruca, rubro-negro da melhor qualidade, e eu sempre temi por ele, porque eu dei camisa do esporte para ele, e ele morava lá no Arruda, perto do Santa Cruz. Eu ficava morrendo de medo de Maruca entrar ir para a varanda da casa dele. Permitam estar falando isso, mas isso vale para todo mundo, tá? Assim como a gente falou de depressão, de sexto, mas a gente vai falar também de protagonismo, dessa coisa toda aqui da entrevista. E eu tinha sempre medo dele ir com a camisa do esporte para o terraço, passar uma torcida daquela e matava ele, porque ele não tem noção, ele está ali porque é esporte. E se alguém falar alguma coisa, ele vai responder. Né? E ele manda, às vezes eu chego tirando onda dizendo que sou de outro time, aí ele acredita, manda eu para aquele lugar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem uma foto na minha casa que toda vez que chega, ele vai lá na foto, que é uma foto de uma das Copas São Paulo de Juniores, que eu tirei foto do Náutico, vim para a inscrição, estou lá com a camisa do Náutico, tá lá, minha mãe colocou, não sei para quê, eu vou até mandar ela tirar. E meu tio vai lá, talvez seja por causa do meu tio, ele faz isso, cabra safado. Tá vendo, madrinha, que minha mãe é madrinha dele? Este cabra safado é torcedor do Náutico. Aí começa com essa história, e a gente acha uma onda. Talvez seja por isso que a foto esteja lá. Mas eu morro de medo disso. Então, quando ele veio me falar, ele me contou isso aí pelo meu irmão, tal, e começou a tremer e chorar. Abracei esse rapaz, né? Como se fosse um irmão meu, como se fosse um filho meu. Disse: calma, porra, calma, calma. E os meninos da imprensa olhando para mim, abraçando o homem, e o cara chorando, literalmente. Tá? Então, quando ele ficou mais calmo, eu disse: não, beleza, tá perdoado, beleza, vamos, calma, calma. E quando ele se tocou mesmo, que voltou, agradeceu para mim, pediu desculpa, como foi que eu né, fiz a história ali. E a mensagem que fica: se você tem um parente que tem um problema parecido, né, a gente não lê, não faz leitura, não é todo mundo que faz uma leitura dessa. E alguém poderia estar no meu lugar embriagado, podia estar fora de si. O cara falou alto que nada, e aí? Né? Então, uma atençãozinha para isso aí, eu queria, peço desculpas aí pelo tempo que eu tomei, mas eu acho tão importante isso. Minha função aqui não é só falar do esporte, é ter uma geral, né? Trazer uma experiência a mais aí que eu tenho, de idade, de vida, de tudo, e aconteceu, literalmente, no último domingo lá na Ilha do Retiro. Protagonismo, por isso que surgiu esse papo aí. Eu sou de fazer várias leituras, e eu fui ver a coletiva do técnico Claudinho Oliveira, eu vejo várias vezes. Eu vejo o programa aqui várias vezes. Eu leio tudo que escrevem que interessa, né? Porque tem muito babaca que às vezes entra, mas que não é nem do canal, né? Não é inscrito nem nada, e vem para tirar uma onda. Mas a grande maioria aqui de vocês eu leio, e leio também aqui embaixo, escrevo aqui embaixo. Porque acabou a live, continua o debate aqui embaixo, comentando, tal, embaixo da descrição, tá?
Porque eu leio tudo que interessa, curto. Algumas coisas que eu não posso curtir, porque senão estou dando, né, carinho para falando mal de alguém, do presidente X, do Y. Não, aí não, mas de resto, a atitude, né, eu comento, dou like, faço alguma coisa. O, presidente, o técnico do esporte falou que nós, enquanto Sport Clube do Recife, contra o Brusque, não assumimos o protagonismo. Ele viu, fez uma leitura do time, do elenco, e fez uma leitura também, principalmente, do campo. Segundo ele repetiu já várias vezes, o campo não tinha condições de jogo rápido, um campo pequeno, gramado, essa coisa toda. Então, essa leitura, a gente tem na hora de criticar, a gente critica. Na hora de tirar uma brincadeira, que eu brinco sempre aqui sem maldade nenhuma, chamo inclusive o Claudinei de teimosinho. Já brinquei com ele. Ei, teimosinho, né? Não sei se ele ouviu ou não, mas eu chamei teimosinho. Né? Aí ele olha, ô professor, não sei o que, não sei o que. Eu sou assim, eu sou o que eu sou aqui, eu sou no dia a dia. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Enfim, ele fala essa história. Então, eu queria citar para vocês aqui e elogiar essa leitura, exceptue a teimosia em alguns momentos. Mas ele fez uma leitura do time num gramado ruim e num elenco que tem suas limitações. Quem vai dizer que não? Está disputando, tá, mas não é o melhor elenco e está longe disso. Mas é camisa, é torcida, são jogos dentro da Ilha do Retiro, é uma composição de resultados que não vieram, aliás, que vieram a encaixar. Então, essa leitura dele de não ir para campo como protagonista não é um problema que ele possa vestir, porque para ser protagonista tem que ter uma montagem de elenco mais forte, uma coisa mais planejada, que eu também não coloco esse terno, essa gravata pesada em alguns nomes conforme ligados ao futebol. Por quê? Porque é grana. Grana, não tem grana. Então, para contratar. Erros aconteceram, claro, vários. Digo aqui, Denner, para mim, não estava no elenco. Com todo respeito ao atleta, o Jaderson, e por aí vai. Né? Para mim, o Blay seria titular nesse time, porque tem qualidade com a bola nos pés. É um líder, pelo que eu vi, assume responsabilidade. Então, para mim, o Blay eu ficaria para o ano que vem. Está muito mal aproveitado nesse elenco. Mas respeito a opinião do técnico do esporte, mas trazendo para cá, protagonismo. Ele não quis, porque ele sabe que o esporte não poderia, em certos momentos, segundo ele, se portar como protagonista. Então, chama atenção para isso. Muitas vezes a gente não tem mais capacidade do que o seu adversário, mas você tem que ter vontade, você tem que acordar cedo, antes do que ele, você tem que estudar mais, você tem que estar decorado, você tem que estar tudo certinho, saber os passos que vai dar, ensaiar o que vai fazer, falar, como é que tá. Então, é isso a vida. E muitas vezes você é mais competente do que o cara, ou você ainda não é tão competente porque você não tem a prática. Então você vai partindo de uma premissa de que eu tenho que me esforçar mais. E assim é a vida em qualquer momento, e principalmente com jogadores de futebol e com técnicos também. Eu tenho um time que é assim. Então, velho, vamos jogar dessa forma aqui? Pronto. E coletiva de imprensa serve para isso. Fazer leituras que muitas vezes passou despercebido de muita gente. Mas vê que leitura massa do técnico do esporte. Exceptue as falhas, exceptue a teimosia. Não estou falando disso, estou fazendo uma leitura de um momento que ele falou com relação a abandonar o terno, como diria um professor meu de marketing, tirar o terno do marketing e olhar para o povo como deve ser olhado para o povo e para as orações, vírgulas e pontuações de qualquer texto, seja visual ou seja escrito. Então, cara, protagonismo, tiras e vai. Agora, domingo, Ilha do Retiro, tem que se portar como protagonista. Nós estamos por uma vitória para estar pau a pau, inclusive com ele. Só dependemos de nós, enquanto Sport Clube do Recife. Inclusive, foi falado ontem aqui, foi falado nas resenhas, tudinho, eu já vim falando há muito tempo. Vou ouvir vocês aqui, tá, gente, no chat. Daqui a pouquinho eu faço uma geral antes de finalizar. Uma leitura com vocês aqui. Então, eu venho falando que o esporte, em vários contextos atrás, o esporte, se está aqui e pode A, pode B, pode C. Eu posso para o quarto, eu posso para o terceiro, eu posso para o segundo. Lembra? Falei várias vezes aqui, em alguns momentos, o esporte vacilava, tal, caía de novo, morgava, ia, de novo acontecia, o esporte falhava, e foi assim o Campeonato Brasileiro. Agora, hoje, reta final, a gente tem um perfil de time no contexto de atitude, onde isso aqui, esse grito, essa garra, né? essa leitura que a gente está fazendo aqui, essa energia que a gente está passando, inclusive os jogadores veem o nosso programa, graças a Deus. A exemplo do goleiro Denis, né, que está assistindo, está tendo tempo para assistir, Denis, graças a Deus, nesse sentido, né? Com conforto aí, fazendo tratamento. Um abraço para ele, simpaticíssimo. E vou ver se eu trago ele para cá para a gente conversar depois na Eu Pratico Esporte. Com certeza vou, né,
com toda a honra aqui, mas eu assisto vocês, tal, massa, enfim, fez o elogio lá. Mas, enfim, então é esse tipo de leitura que a gente tem que fazer também. Olhar para o ruim, mas olhar para o bom. O Sport é protagonista agora, domingo, Ilha do Retiro, lotado, o torcedor é protagonista também. Então, nós somos protagonistas disso aí. Com relação ao Vasco da Gama, a torcida do Vasco não fala em outra coisa. É o jogo da vida do Vasco. É o jogo da morte, é o jogo não sei de quê, é o jogo de 500 pontos. Eu discordo plenamente para o lado do Vasco da Gama. Por quê? Um empate aqui, para eles, o Vasco, para mim, pelo menos na leitura inicial, isso é galera da arquibancada. A galera lá dentro deve estar pensando o seguinte: a gente tem 3 pontos na frente do Sport. Vamos jogar esperando o erro. O Sport vai vir com tudo para cá. O empate lá, tá bom. Se sair a vitória, é excelente. Deus queira que não, deixa eu até bater aqui. Né? Mas o receio de jogar numa Ilha do Retiro chegou e bateu. Bateu e estão passando recibo. Se você for conversar com vários, como eu tenho, cariocas, torcedores do Vasco da Gama, inclusive de outros clubes, os caras estão com aquilo na mão, segurando para não fugir, porque estão com receio de jogar na Ilha do Retiro. E também pudera. O Sport na Ilha do Retiro tem um retrospecto maravilhoso, torcida lotada, empolgada, não perde na Ilha do Retiro. Vai pensar o quê? Claro que tem que respeitar o Sport Clube do Recife. É o que eu estou dizendo, o desgaste já começou. Ontem para cá, aliás, quando o Sport, eita, vai ser na ilha ou na arena? A esperança, já está se desgastando mentalmente a bateria. Confirmou Ilha do Retiro, pronto, lascou. Ilha do Retiro. Então, isso, ou tem um discurso interno muito forte, psicológico. Ah, não, mas é o Vasco da Gama, pô. Estou vestindo a camisa do Vasco, um dos maiores clubes. Não tem isso. Já teve jogador aí, não vou dar nome, que pipocou em Copa do Mundo. Jogador para ir para a Copa do Mundo não é Zé Lasqueira ali da esquina, não. É experiente. E pipocou. É aqui, meu filho, que comanda. Então vai para uma Ilha do Retiro, já vai chegar, já vem para Recife. Quando olhar ali por cima, se conseguir enxergar a Ilha do Retiro, já diz assim, eita porra. E tem gente que cola, que prega, que não vai. Depende também da torcida, depende de todo mundo. Então, tá rolando no Rio de Janeiro um clima de vir jogar aqui, que eu lembro porque eu estava lá. O gol do título, né, da Copa do Brasil. Eu nunca vi um silêncio tão bonito, claro, pra gente, como foi o silêncio na hora do gol do Sport. O estádio fez aquele silêncio e depois a torcida do Sport veio o grito da gente, porque a bola do outro lado não enxergava ela passando a rede. A gente eu pelo menos e vários amigos, a gente só se abraçou, só comemorou quando a gente viu os bandeiras vindo para o meio de campo e o Careca lá apontando para o centro do gramado, que a gente não via. Mesma coisa lá em Goiânia, foi a mesma sensação. Foi aí que a gente se abraçou. Então deu para ouvir o silêncio da torcida do Corinthians, que até aquele momento, meu amigo, era uma coisa de outro mundo. Um Morumbi lotado com a torcida do Corinthians. É diferente, os caras são diferentes lá quando se trata de apoiar o Corinthians pelo tamanho, né, pelo Morumbi como um todo. Então, eu estou vendo uma situação parecidíssima com aquilo ali. Dadas as devidas proporções, é o jogo da vida para a torcida, e isso é bom, porque a gente sabe, se não tiver esse trabalho, essa coisa muito protegida, muito protocolar, muito com cadeado, esse clima da arquibancada, seja bom ou ruim, ele invade o vestiário. Ele chega. Quando eu falo isso é com política, quando eu falo isso é com financeiro, quando eu falo isso é torcida, enfim, reclamação e elogio, invade demais. Tanto elogio demais é uma merda, desculpa a palavra aqui, quanto a crítica demais. Costumo dizer aqui, holofotes demais nos meus olhos cegam mais do que iluminam. É isso aí, porque você se acha, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Porra nenhuma. Aí é que está o perigo. Então, tem esse clima no Rio de Janeiro. Para lembrar e para dar mais uma energia para a gente aqui, o Sport tem a volta de Sabino, do Sander e do Gustavo Coutinho. Sabino, Sander e Gustavo Coutinho voltam. Então, o time do Sport deve ir o mesmo com essa relação aqui. Sport, por sinal, eu anotei aqui, vem jogando dois jogos com o mesmo time. Brusque, Náutico e Brusque. Mesmo time, né? Com exceção aqui, que mesmo time, bem dizer, aspas, né? Porque teve uma mudança não, foi o mesmo time. E com o quarteto fantástico que a gente brinca falando aqui, quarteto ofensivo. Então, dentro da ilha, claro que vai enfrentar um Vasco que, para mim, Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro que enfrentou o Sport é mais time do que esse Vasco da gente, mas não menos perigoso
do que o Cruzeiro. Entendeu o que eu quis dizer? Tem que ter o respeito, tem que ter essa vibe aí, mas a gente vai enfrentar um time que, assim como o Sport, tem camisa para chegar numa Ilha do Retiro de repente sair com a vitória. Então, todo cuidado é pouco e vai com esse clima da gente aí para o próximo domingo, que eu estarei lá na Ilha do Retiro e, se Deus quiser, fui ontem na operadora para ver o que, é que a gente podia fazer. Parece que eu consegui, mas domingo é que a gente vai ter a confirmação, porque eu pretendo fazer 1 hora antes, né, do previsto lá para entrar o nosso esquenta, meia hora antes do esquenta e meia hora com o esquenta, dá 1 hora. Então, ou 1 hora antes do esquenta, 1 hora e meia antes da partida, vamos dizer assim, eu entrando da ilha e depois a turma que vai ser escalada para ir comentando e falando cada um dos seus estudos. Eu estarei lá, inclusive com pós-jogo, também com um esquema diferenciado aqui. Bora ver a tecnologia, porque na coletiva deu uma paradinha a internet, deu um probleminha, mas a gente parece que solucionou para o próximo domingo. Certo?